women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estiverem ouvindo esse podcast. O meu nome é Marisa e hoje a gente vai ter a participação especial de um convidado, que é o Pedro. Então, Pedro, por favor, quem é você? E se você prefere comer a coxinha pela ponta ou pela bunda? Essa é uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados pra gente já entender logo no começo se você é ou não um psicopata. Esse é o nosso teste. Estranho dizer pela bunda? Você não passou no teste. Era um teste esse tempo todo, sinto lhe informar. Então, Pedro, fala um pouquinho do seu podcast para o pessoal já conhecer, para você fazer a sua propaganda gratuita. Fazer um merchanzinho gratuito aqui. Então, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro e eu tenho um podcast que se chama Assassinos Sinistros. O nome é meio sensacionalista, mas eu prometo que eu não sou sensacionalista, eu tento fazer um negócio legal. E é basicamente só histórias de assassinato. E o meu estilo talvez seja um pouco diferente aqui do apenas um podcast, né? Eu gosto bastante de efeitos sonoros, essas coisas, então o episódio talvez seja um pouco mais curto, mas tem, né, aquela ajuda ali da edição que eu me mato fazendo, mas fica legal. Então, pra vocês aí que são fãs do True Crime, vão conferir o podcast dele, né? Assassinos Sinistros, tá disponível em todos os lugares, acredito eu. E claro, né, gente, eu deixei por último porque vocês já sabem, né, que eu não tô sozinha, o Thiago tá aqui também. Olá, galera, e aí, como vocês estão? Estão gostando das novas vinhetas, na nova cara do podcast? E eu também tenho minha pergunta pro Pedro, porque a gente tem a pauta paralela e... Vamos lá, Pedro, qual a sua teoria da conspiração favorita? Vamos lá. Eu não vim preparado pra esse questionário. Sinto lhe informar. Ninguém vem, Pedro. Ontem mesmo eu tava falando sobre teoria da conspiração. Eu vi uma, sabe, a morte do John F. Kennedy? Era uma teoria muito absurda, sabe? Tinha dito que o plano, né, pra assassinar ele, né, tinha sido todo planejado pelo ex-presidente que trabalhava com... Na verdade, um ex-presidente que já tinha saído do cargo e tudo mais, que todo mundo achava que tinha morrido. Eu vi num site que tinha até foto do cara andando perto da rua no dia do desfile e tal, mas essa eu vou até achar pra vocês, eu vou mandar, mas é a minha teoria da conspiração favorita, porque dá um filme. Realmente, na verdade, o assassinato do John Kennedy dá muito pano pra manga. Eu acho até que valeria, talvez no futuro, eu e o Thiago, a gente fazer um podcast só sobre isso, gente, porque é que nem Dark Love Pass. Todas as teorias da conspiração possíveis foram aplicadas, alienígenas, tudo que vocês possam imaginar. Realmente é muito interessante, assim, eu adoro teorias da conspiração, não propago elas, porque tenho medo das pessoas levarem muito a sério as coisas que eu falo. Mas, enfim, como vocês sabem, a partir de agora a gente está sendo patrocinado pela WePod. O Thiago já pediu para vocês avisarem se vocês estão gostando desse novo formato. E como sempre, a gente quer agradecer muito eles. E também, se você é uma empresa ou se você é uma pessoa que tem o seu próprio negócio e quer divulgar ele de alguma forma, entre em contato com a gente ou em contato direto com a WePod, porque quem sabe a gente consegue fechar uma parceria e estar promovendo você e a sua empresa aqui no nosso podcast. Inclusive, os meninos da iPod fizeram uma abertura especial para quando rolar o momento do patrocínio. Então, se você quiser ser o primeiro a usar essa trilha sonora, entre em contato com a gente. Você vai estrear esse novo cargo, mas essa não é a única forma de ajudar a gente, né, Thiago? Tem outros meios. E qual que é o nosso meio favorito? Nosso meio favorito é quando vocês mandam o Pix misterioso, que vocês mandam pro contato apenazumpodcast@gmail.com. Repetindo, contato apenazumpodcast@gmail.com. E vocês podem mandar qualquer valor, a gente aceita de R$1.000 a 5 centavos, tá tudo valendo. Só que não esqueçam de mandar a mensagem para que a gente leia no podcast, né, Marisa? É muito gostoso ficar lendo mensagem de ouvinte. Sim, amamos demais. E que nem a gente falou, tá aí um parâmetro, tá, gente? Vocês podem escolher entre 5 centavos a R$1.000. Aí vocês decidem qual valor você vai querer no meio de tudo isso. Brincadeiras à parte.
A gente começou o podcast dessa forma pra dar uma descontraída, porque o crime que a gente vai falar hoje foi considerado o pior crime do século XIX e foi um crime que aconteceu aqui no Brasil. Então eu acho que a gente já pode começar o caso? Sim, podemos, vamos lá. Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Então tá, essa história vai envolver um açougueiro que, com o auxílio da esposa dele, esquartejava corpos humanos para transformar eles em linguiça. Só que não bastava transformar em linguiça. Eles também vendiam essa carne e vendiam para várias pessoas, para moradores da cidade, para policiais, só pra vocês terem uma noção, até policiais chegaram a comprar. E o preço, pelo que a gente tava vendo, era muito acessível pra época, e esse caso aconteceu lá em Porto Alegre. E, como sempre, a gente ama falar sobre os personagens importantes dessa história, porque, como a gente falou, se trata de um casal que fazia todos esses crimes juntos, que eram o José Ramos e a Catarina Palce. Vamos começar falando sobre o José Ramos, Thiago? O que você soube, assim, descobriu sobre ele? Então, falando um pouco sobre José Ramos, ele era o filho mais velho de um casal chamado Manuel Ramos e Maria da Conceição. O pai do Manuel Ramos, ele tinha participado da Revolução, servindo num esquadrão de cavalaria de Bento Gonçalves. E aí, eu fiquei procurando qual era essa revolução, né, que era a Revolução Farroupilha. E nisso tudo, o caso meio que tratava sobre a Revolução Farroupilha. E vou confessar para vocês, eu não estudei, digamos assim, na minha escola eu não tive muito sobre isso. Eu sempre tinha muito mais sobre os casos de São Paulo, porque afinal, né, Curitiba é meio que um anexo de São Paulo que todo mundo brinca. E aí eu não estudei muito sobre essa guerra. Pedro, você na escola chegou a estudar muito sobre essa guerra? Vocês têm a tradição de ficar estudando sobre essa guerra em específico? Ou as guerras do Rio Grande do Sul? Falamos isso porque o Pedro tem local de fala, tá, gente? Na verdade, sim, sabe? Aqui a gente vê, né, todas as revoluções que tiveram nessa época, mas sempre dá destaque em especial à Farroupilha. Geralmente elas são bem pequenas, cada uma das revoluções, sabe? Geralmente tu pensa, vai passar rapidinho por elas porque não é um conteúdo tão assim. Mas em especial a Farroupilha a gente fala bastante porque não é só na escola que ela é relembrada, sabe? Por exemplo, quem vai em algum CTG, né, por exemplo, que é um centro tradicional gaúcho, daí a pessoa meio que, em alguns casos, né, meio que fica, não vangloriando, mas celebrando algumas coisas, né, da história gaúcha, e a Revolução Farroupilha tá dentro dela, sabe? Então, ela tem um certo destaque. Então, como a gente imagina que talvez em outros lugares do Brasil as pessoas não conheçam muito sobre a Revolução Farroupilha, a gente decidiu entrar em contato com um historiador. Então, esse professor teve a gentileza de mandar um texto explicando pra gente o que era a Guerra Farroupilha, e com isso a gente vai introduzir um novo quadro nesse podcast, que é o quadro O Momento do Especialista. Gostaríamos de agradecer ao professor Júlio Souza, que mandou pra gente esse texto maravilhoso explicando pra gente o que foi a Revolução Farroupilha. Então agora a gente vai fazer a leitura. Não tivemos uma revolução, foi a Guerra dos Farrapos, que por sua vez não revolucionou nada. E nunca foi popular, pelo contrário, foi uma guerra da elite agrária e escravocrata do Rio Grande do Sul. Os líderes da Farroupilha nunca foram a favores da abolição, nem previram a abolição em sua Constituição. Isso é a criação do movimento tradicionalista quando de sua fundação, pós-Segunda Guerra Mundial. Tal ideia não se justifica na história. Bento Gonçalves deixou mais de 50 escravizados de herança para seus familiares, e a Guerra dos Farrapos, que lutaram pela liberdade, se sustentou vendendo escravizados no Uruguai. David Canabarro trai os negros em sua canalice histórica. O massacre de Porongos é mais do que uma mácula da gloriosa Revolução. É uma mancha na história do Estado.
A saber, os lanceiros negros da tropa, formada por escravizados, lutaram com a promessa de liberdade no fim do conflito, e o que foi dizimado pelo exército imperial no massacre de Porongos. A chacina foi fruto de um nefasto e criminoso acordo de paz entre os chefes Farrapos Canabaro e de Barão de Caxias, fruto do duque. Os negros traídos foram reescravizados no Rio de Janeiro, além, é claro, de muitos terem morrido. Muito pouco ou quase nada tem na versão oficial do conflito. Sequer houve um tratado de paz em Ponte Verde, pois o Império não assinou coisa alguma. O que teve foi a reivindicação dos farroupilhas. O hino rio-grandense, além de racista, é na verdade hino farroupilha, pois não contempla as histórias do Estado, fala só da guerra. Impossível negar o racismo em um hino que canta: povo que não tem virtude acaba por ser escravizado. O tradicionalismo e os malabarismos históricos cumprem função política conservadora com a manutenção dos preconceitos e dos estereótipos. Os líderes farroupilhas foram indenizados pelos negros que perderam na guerra. Os mesmos heróis ganharam honrarias e patentes militares no Império, as mesmas patentes que tinham na Revolução. O Palácio do Governo no Estado, não por acaso, fica na Rua Duque de Caxias, em homenagem ao apaziguador do Império. A heróica guerra teve menos de uma morte por dia ao longo de 10 anos de batalha. Morria-se mais de dor de dente, portanto, de sangrenta não teve nada. Essa é mais do que uma farsa histórica. Por fim, a maioria da população da província foi contrária aos revoltosos. Uma coisa interessante que eu achei, né, desse relato do professor, uma coisa que eu pelo menos vi bastante ultimamente aqui, é a parte que ele fala do hino, sabe? Quando ele comenta da frase, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E isso meio que tá gerando uma polêmica aqui, sabe? Porque tem muita gente que não consegue enxergar o problema nessa frase, sabe? Que ela se remete, sim, ao povo que foi escravizado, tem uma conotação racista, por assim dizer. E meio que dividiu muita opinião, sabe? Porque ao mesmo tempo que as pessoas adoram aqui a questão cultural, né? Elas vêm, né? Mudar o hino, um negócio que é uma atrocidade. Tanto até que tem algumas pessoas que fazem, tipo, uns projetos tentando realmente mudar, mas é uma coisa que tá em discussão ainda. Então é bem complicado mesmo. Tanto porque, digamos, o povo gaúcho tem um orgulho muito grande, tem o CTG, que é o Centro de Tradição Gaúcha. Você sabe explicar mais ou menos o que seria esse CTG pra gente? Do que eu sei, é basicamente um lugar, né, que as pessoas que gostam de celebrar a tradição vão pra fazer churrasco, e até cada CTG tem um grupo de dança, sabe? Por exemplo, tem a dança mirim, que é pras crianças, daí vai indo do adolescente até os adultos, sabe? Às vezes, né, acontece eventos onde os CTG se reúnem, tem essas apresentações, é basicamente um lugar pra fazer festa, sabe? E é basicamente uma feira cultural gaúcha que acontece em cada lugar. Mas isso é uma coisa muito grande, muito importante lá pro pessoal do Rio Grande do Sul e que tem tudo a ver com o caso, né? Porque, como o Thiago falou, o pai do José Ramos meio que fez parte dessa revolução. E ele sempre contava essas histórias pro filho dele, né? Então ele fazia questão de contar histórias extremamente violentas pra uma criança, né? Porque vocês estão acostumados, né, gente? Em casa de serial killer sempre vai ter alguma pessoa que... Em serial killer não, né? Mas de qualquer criminoso sempre vai ter uma pessoa que vai fazer a introdução à violência na infância, né? E no caso do José Ramos foi o pai. E tem muitas tretas ainda envolvendo o pai, né, Thiago? Porque o que rola? O pai, ele era meio fanfarrão, sabe? Falastrão, ele falava sobre essas grandes façanhas, falava sobre toda essa sanguinolência do exército e como era incrível o exército, só que, calma aí, né? Ele foi um desertor, ele acabou desertando do exército, tanto porque o José, ele vai nascer em Santa Catarina justamente porque ele desertou onde ele servia, que era, acho que, Bento Gonçalves.
Desertar, substantivo masculino, aquele que abandona um partido, uma causa, uma religião ou as suas próprias convicções. O governo exila desertores, é um exemplo daí dentro de uma frase. Adjetivo, que deserta, que abandona algo do qual faz parte. Sinônimos, fugitivo. Ou seja, basicamente ele foi pra guerra, mas deu o pé pra trás na guerra, né? Ele fugiu e vocês sabem, né? Mas em contexto de guerra, assim, de exército, você fugir da situação é uma coisa que fica bem feia, né? Você é a vergonha da profissão! É uma vergonha, gente. Fica no histórico e é uma coisa muito ruim pra pessoa, assim. É o legítimo fala, mas não faz. Fala, mas não faz, exatamente. E é exatamente isso que descreve o Manuel Ramos, né? O pai do José. Porque, tipo assim, ele era aquele típico pai que bebe e bate na esposa, né? Porque era isso que acontecia, né, gente? Acontece em vários lares, né? Não precisamos nem entrar muito nesse contexto, né? E aparentemente, né, pelo que eu tava vendo, eu quero que o Thiago me explique melhor essa situação. O Manuel, né, o pai, tinha costume de beber demais e com isso ele ficava violento e essa violência se pautava principalmente contra a esposa e meio que por causa disso, o filho e o pai tiveram uma briga que foi terrível, né? O pai dele era muito violento e o filho não aceitava essa violência contra a mãe, eles meio que estavam brigando. Só que nessa briga em específico, o pai acabou usando uma faca. E aí, nesse empurra-empurra para, digamos, defender a mãe, o José ele acaba esfaqueando o próprio pai na hora que ele ia se defender. Eu não sabe se foi uma questão que ele fez de propósito ou se ele só se defendeu. Mas a questão é que o pai dele ele vai morrer em decorrência disso, porque ele toma uma facada e para que meio que nada aconteça, eles estavam em Santa Catarina e ele vai para a província de São Pedro, que é basicamente onde está localizado hoje o Rio Grande do Sul, e lá ele ganha a vida sendo soldado de polícia. E aí ele ganhou, digamos, ele era considerado um policial muito íntegro, respeitoso, ele era muito respeitado na corporação, até que ele tenta decapitar um preso. Gente. O cara foi da água pro vinho do nada. Não, foi tipo... Já tava ruim, parece que piorou, porque, tipo, eu não tava esperando isso. É porque, tipo assim, esse caso, eu não tive tempo de ler muitos detalhes sobre ele antes de gravar, gente. Então, assim, realmente eu não tava esperando isso. E o que rola depois disso? Tem alguma informação? Tem que o preso em questão era conhecido como o Robin Hood dos Pampas. Segundo Ramos, ele tentou fugir. E aí, o que você faz quando uma pessoa tenta fugir? Você tenta decapitar ela. É a coisa mais lógica se fazer, não? Não vai fugir nunca mais. Meu Deus. Eu imagino que talvez por ele ter sido policial tenham passado um pano pra ele, ou não rolou passagem de pano, ou ele foi expulso da corporação. O que foi que rolou daí, né? Porque Robin Hood, pra quem não conhece, pelo amor de Deus, né, gente? É a história do cara lá que roubava pra dar pros pobres, né? Claro que a polícia, ela tentou afastar um pouco, mas meio que não tem como você abafar um negócio que o cara tentou degolar um preso. Então, não é nem engraçado, mas é que tipo, chega a ser bizarro a situação. É que eu e o Thiago, a gente tem o mesmo hábito. Não sei se o Pedro é assim. Quando a gente fica nervoso, a gente dá risada. Às vezes, quando eu conto um caso criminal, tipo, tá acontecendo, tipo, a descrição de uma cena terrível. Porém, eu fico tão nervosa que eu não consigo ficar sério. A resposta do meu corpo é dar risada. Então, a gente não tá rindo porque a gente acha engraçado que a gente ficou nervoso pra caramba. É que é muito absurdo. Exato. Então, ele acaba levando baixa do trabalho dele, né? Levar baixa é, tipo... sair da corporação. Ele saiu da corporação, mas não saiu bem da corporação, né? Digamos assim. Ele continuou fazendo o quê? Ele virou informante da polícia. E ele trabalhava especificamente para o delegado Dário Calado. Guardem esse nome. Guardem esse nome. Então assim, gente, o José Ramos ele era descrito como um homem mestiço claro, de voz sinistra, alto, forte e com olhos enormes. Ou seja, pela voz sinistra, confesso que me deu um pouco de medo. Porque, tipo, o que seria uma voz sinistra, né? Apenas que o caso é antigo, a gente não tem registro de voz. Ele também se vestia de forma impecável, era razoavelmente instruído e tinha grande interesse pelas artes.
E ele costumava frequentar eventos de alto luxo e sofisticados, né? Coisa chique. Ramos também era um homem que se dizia religioso e sensível e frequentava a igreja com regularidade. Ou seja, ele era o típico cidadão de bem aos moldes do século XIX, né, gente? Ah, é aquilo, né? Tipo, a pessoa tenta degolar a outra e vai na igreja. Vai pra igreja. E, gente, isso é mais comum do que vocês imaginam, porque tem vários casos já que vocês podem conferir nos episódios que a gente fez, que, cara, a pessoa ia pra igreja e tal, mas qual que é a questão disso? É porque, claro, eu acho que do José Ramos, pra época, a gente não vai saber dizer se ele tinha um transtorno de psicopatia, ou se ele sofria de transtorno de personalidade antissocial, não sei se chegou a sair alguma coisa sobre isso. Mas, geralmente, por exemplo, vamos supor, pessoas que sofrem desse tipo de transtorno, elas tendem realmente a criar uma máscara. Uma máscara mesmo pra meio que soar bem pras outras pessoas. Realmente, você vai ver muitas histórias, assim, de serial killers mesmo, que receberam o diagnóstico de psicopatia e tinham a sua família, que iam pra igreja, que faziam as coisas porque era máscara. Aí, às vezes, até eu recebo perguntas, tipo, pô, o cara tinha a família dele, esposa e filhos, mas matava mulheres, por exemplo. BTK em vida, né? Mas a questão é, faça mal pra outras pessoas, mas não faça mal pra minha família, porque a família é um recurso de manter a imagem da pessoa na sociedade. Então, eu acredito que isso era uma forma dele de se manter bem aos olhos da sociedade, por mais que ele tivesse tentado degolar um cara. O que eu acho que talvez faça total sentido. Não sei se vocês concordam comigo. Olha, pior que faz, sabe? Porque eu convivi com pessoas... Aqui, na verdade, né, por exemplo, a minha família é muito grande, sabe? Então tem gente que mora em outras cidades, até gente que mora em São Pedro. Então eu convivi com pessoas que fizeram coisas ruins, por exemplo, mas ainda assim fazem coisas ruins e ainda assim vão na questão tendo a igreja como uma máscara, sabe? Então isso é algo que, claro, não sei se pessoas que eu conheço têm algum tipo de transtorno, mas é algo que acontece, né? Acontecia naquela época e acontece hoje. Até os dias de hoje. E vai ser justamente em um teatro chamado São Pedro que ele vai conhecer a Catarina Paus, que vai ser a sua parceira de crime. A Catarina, ela era originária da Hungria, mas ela era etnicamente alemã. Basicamente, ela era de uma minoria alemã que povoou um território da Transilvânia, que depois se tornou a Hungria. Vocês sabem que até um tempo atrás, vários países e vários locais que a gente conhece hoje não existiam. Acho que deve ter sido um rolê parecido com isso. E não se sabe ao certo a data desse acontecimento, mas a família de Catarina é assassinada. Ela é violentada e deixada inconsciente por soldados que estavam lutando em uma revolução húngara. Aos 15 anos, ela se casou pela primeira vez com um homem chamado Peter Paulsen, que era um cardador de lã. Basicamente, a pessoa que preparava a lã, né, gente? Ele fazia lã. Vamos resumir dessa forma. Basicamente, o casal, eles viviam em miséria, ou seja, eles viviam numa condição bem ruim financeiramente. E com isso, um pastor protestante que era amigo deles sugeriu que eles se mudassem para o Brasil. Por muito tempo, o Brasil foi vendido como uma resposta para pessoas que viviam em condição pobre na Europa, né? Então... Também era uma colônia, digamos assim, eu acho que eu não sei, mas se eu não me engano era Segundo Império, era Dom Pedro II. Agora eu posso estar falando besteira, mas digamos, tinha uma perspectiva de crescimento. Para onde ela vai, que é Porto Alegre, era a quarta maior cidade do Brasil na época da colônia, né? Era a quarta maior cidade, se não me engano era só Rio de Janeiro, Salvador e provavelmente São Paulo, não sei. Então, acho que na época tinha 20 mil habitantes Porto Alegre. Então, se mudar para Porto Alegre devia ser alguma coisa relevante, sabe? As oportunidades eram melhores. Talvez pela questão do porto, né? Porque assim como Rio de Janeiro, essas questões, tipo, Porto Alegre fica no litoral, né? Então, chegava muito barco, muito navio. Então, vai ver que por isso que ficou mais povoado, né? E se tornou referência. Posso contar uma historinha engraçada / trágica? Tem um amigo meu que os parentes dele são da Polônia. E diz que quando os avós dele, ou avós, bisavós vieram para o Brasil, diz que eles acabaram indo para São Francisco. Só que eles compraram a passagem, quando eles compraram, achando que eles iam para São Francisco nos Estados Unidos. Só que eles acabaram em São Francisco do Sul, que era um golpe que acontecia antigamente.
E aí, basicamente, ele falava isso, e eu conheci várias pessoas que eram descendentes, e acontecia isso, que tipo, as pessoas vendiam como se fosse para você ir para São Francisco, Estados Unidos, e você acabava em São Francisco do Sul, Brasil. Mas o que acontece, né, com o casal, no caso, né? Enquanto eles estavam vindo pro Brasil, né, durante a viagem, o marido dela acabou se suicidando por estrangulamento. Então, a Caterina chega ao Brasil, né, especificamente em Porto Alegre, no ano de 1857, então com 20 anos de idade. E vai ser em 1862 que a Caterina vai conhecer o José Ramos e eles começam a viver juntos na tal Rua do Arvoredo, que atualmente é conhecida como Rua Fernando Machado, lugar próximo a um cemitério que se encontrava nos fundos da chamada Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Para quem é de Porto Alegre deve ter feito sentido essa descrição, mas o que acontece depois disso, Thiago? Eles se conhecem, vão morar juntos, casal, beleza? O que rola depois? O que rola é que a gente tem que apresentar o terceiro e último, digamos, ingrediente dessa história, que é o Carlos Klausner, que ele era um açougueiro. Ele era meio que um parceiro comercial com o José Ramos, assim. Nisso tudo, o Klausner, ele era um açougueiro situado na Rua Ponte, atrás da Igreja das Dores. Quem é de Porto Alegre vai entender. Ele era um imigrante, ele vinha da Alemanha, porém ele chegou com algum dinheiro para comprar propriedade. Então ele chegou comprando propriedades e, além dele ter um açougue, ele vivia da renda que esses outros imóveis acabavam dando para ele. Então, meio que o Klausner começou a prosperar, a ganhar dinheiro, já que meio que a alta sociedade ia lá, os policiais iam lá, ele fazia preços diferenciados para policial, que é uma categoria que o José Ramos então, digamos assim, ele querer agradar policial, etc, porque, daí pode proteger melhor meu comércio, sabe? Isso rola até hoje. O pai do meu primo é policial e, de acordo com meu primo, ele ganha... O pai dele, no caso, ganha altos lanches de graça. Às vezes, eles só param, no McDonald's e os caras dão lanche pra policial. Acho que eu vou virar policial pra comer de graça. Comprar uma fantasia. O que você acha, Pedro? Você acha que é uma boa ideia? Pra conseguir uns lanches? Uma vez eu e uma amiga minha, até a gente fingiu que era um casal pra conseguir desconto numa pizzaria. E deu certo. Nossa, essa é clássica. Nossa, o que eu fazia na minha adolescência, tipo 16, 17 anos, de fingir que eu tinha uma namoradinha pra gerar o pagamento não, ou ganhava uma pipoca, alguma coisa assim, pra você ganhar alguma coisa, eu fazia isso. Eu, inclusive, ia até um tempo atrás, antes da pandemia, sempre que tinha aqueles lugares que davam presente pra aniversariante, eu ia. Eu sou esse tipo de pessoa. Mas voltando, né? José teve seu pezinho na polícia e, além disso, ele falava alemão, o que facilitou muito a conversa entre ele e o Klausner. E, por causa disso, eles formaram uma amizade, viraram parceiros de negócios. Basicamente, depois de um tempo, José Ramos perdeu o emprego, daí ele tava fazendo vários bicos. Então, casualmente, ele começou a treinar, né? Se tornou um aprendiz de açougueiro. E o que acontece, né? O açougueiro, querendo ou não, ele tem um estereótipo, né? De ser uma pessoa meio truculenta, trabalhar o dia inteiro com sangue, carne, cortar várias carnes por dia, né? Às vezes chega o porco inteiro e, você tem que abrir o porco inteiro. E, obviamente, gente, dependendo da carne e dos ossos também, é muito duro. Então, você tem que fazer muita força. Então, as pessoas tinham medo do Klausner, porque, pelo que eu entendi, ele seguia bem esse estereótipo e também tinha o sotaque forte, né? Já que ele era alemão, ele tinha o sotaque e também ele tinha uma cicatriz no rosto, o que costumava assustar as pessoas. Ou seja, ele era quase um personagem do Bob Esponja. Tem um personagem do Bob Esponja? Tem sim, pior que tem. O Zé do Picadinho. Zé do Picadinho! O famoso Zé do Picadinho. Então, eu acho que ele devia ter uma vibe assim, Zé do Picadinho do Bob Esponja, que eu, quando era criança, morria de medo dele, né? Mas, enfim, né? As pessoas tinham medo dele por causa da aparência física. Bom, agora acho que a gente vai entrar nos crimes. Como é que eles aconteciam, basicamente, né? Porque lá no começo a gente deu um spoiler de que eles faziam linguiça feita de carne humana. Mas para fazer uma linguiça feita de carne humana, eles precisam de humanos. E como que eles conseguiam essas pessoas? O que acontece é que a Caterina Paulser,
ela era considerada uma mulher muito bonita. Tem um livro aí que fala que ela não era tão bonita assim. Beleza é subjetivo. Então que é um livro bem famoso do caso, que era O Maior Crime da Terra, que feito pelo Dácio Freitas, que ela era bela, ela, digamos, conseguia atrair as pessoas pela beleza. O que ela fazia? Ela chegava, digamos, nos becos das óperas, que era onde o José Ramos e tanto ela frequentavam, que hoje é localizado mais ou menos na Rua do Uruguai, quem é de Porto Alegre vai entender. E segundo esses relatos, ela atraía os homens para casa dela, né? E meio que os homens pensavam que ia rolar alguma outra coisa na casa dela, né? E no final era uma coisa mais carnal ainda, né? Eles que não estavam esperando por isso, né? Isso aí. Ai, acabou a credibilidade. Tá. Então, assim, rolava essa coisa, porque chegando lá, o José Ramos matava essas pessoas que iam pra casa, né? Eles não estavam esperando que ia ter outra pessoa lá. Então, assim, a gente não entende muito bem se, tipo, por que ele matava as pessoas, né? Claro, ele fazia as linguiças que depois ele vendia, inclusive por um preço mais acessível, mas tem muitas pessoas também que afirmam que ele poderia cometer os assassinatos pra meio que tentar roubar as riquezas das pessoas, né? Mas parece que também é uma coisa que ficou meio... Eu acho que não é só isso, não. É muito raso. É muito raso e também, tipo, cara, mostra... Tudo bem que, tipo assim, a gente já viu uns casos, assim, absurdos, assim, da pessoa realmente conseguir falsificar documento e por aí vai. Mas, sei lá, né, gente? Pode ter sido isso, mas talvez não tenha sido só isso, né? E, bom, depois que ele matava as vítimas, como ele era açougueiro, ele teve a ideia de transformar a carne daquelas pessoas... Na real, quem teve a ideia foi o Klausner, que é uma parada meio bizarra, porque ele e o Klausner eram tão amigos que quando ele cometeu o crime, o Klausner sabia também. E aí ele meio que teve a ideia de, por que a gente vai desperdiçar essa carne, sabe? Era uma coisa meio assim. Ele faz parte, então. Ele queria dar um destino melhor pra carne, sabe? E aí, como ele já sabia fazer os cortes, ele já sabia dissolver parte de corpo, que ele tem que dissolver osso de porco e etc. Porém, o Klausner, ele não esperava muito o desfecho que ia rolar. Qual que foi esse desfecho? Não poupe detalhes, conta esse desfecho direito, a gente quer saber. Então, o que acontece é que tinha alguns comerciantes, um comerciante de nome Januário e o seu assistente José Inácio da Souza Ávila, eles meio que desaparecem misteriosamente. Acaba chamando atenção porque o Klausner também não estava sendo visto muito, pelo que eu sei. Digamos, eu acho que o José Inácio ele tinha um cachorrinho. E aí ele meio que avisou uma pessoa lá, eu vou para tal lugar e tal. E aí diz que os vizinhos chegaram a ver esse cachorro arranhando a porta de onde era o açougue, ou de onde era a casa do José. Tava tudo muito suspeito, e aí, com esses desaparecimentos, é relatado para a polícia isso tudo, e algumas informações meio que ficam no ar, e o delegado em questão, o Dário Calado, ele tem chamado a ir ver tudo isso. Isso, mas te lembrei agora, Pedro, é o cara lá do começo que a gente falou pra não esquecer. E inclusive ele também recebia alguns serviços do José Ramos. Então, ele era o informante. Então ele falou, comparece aqui na delegacia e tal. E meio que o José mandou um papo e o Dário ele não comprou a ideia. Então o policial ele não acredita na versão e decide investigar. Ele chega no dia 18 de abril e a polícia invade a casa do José Ramos e da Cauterina Paulsen, que é na Rua do Arvoredo, em busca de provas para saber o que tinha acontecido, porque ele não sabia muito bem explicar o que tinha acontecido com o Klausner, porque o Klausner era uma pessoa rica, que tinha desaparecido misteriosamente, o caixeiro também tinha desaparecido, tinha muito desaparecimento e pouca coisa acontecendo. Eles vão no porão da casa e eles encontram pedaços de corpos humanos em estado avançado de decomposição.
Além disso, além dele ter matado os outros dois, ele mata o Carlos Klausner, que é o alemão, que era proprietário do açougue. Só que daí o que acontece? Ele não é tão talentoso em, digamos, se desfazer da carne. E aí acaba que ele não sabe fazer o que ele faz isso. Então daí ele deixa umas partes no porão. A polícia continua investigando e perseguindo, procurando coisas sobre ele. Eles veem que tem um poço no terreno, um poço que já estava desativado. Eles vão lá e vão cavar nesse poço. E aí eles descobrem os corpos do Januário e também do o Cacheiro e do José Inácio de Souza, que tinha só 14 anos na época, que eles também estavam esquartejados e os policiais encontraram o cadáver do cachorro. Não, mexer com criança e bicho pra mim dói muito o coração. Não que as outras pessoas não, tá? Mas é porque... Acho que é porque eu tenho um cachorro, daí dói. O cachorro que foi, digamos, uma das peças chaves para, digamos, os vizinhos ficarem se achando por isso. Cara, foi muito queima de arquivo, né? Tipo, ele viu que o cachorro podia denunciar tudo aquilo, né? Com certeza ele matou porque ele sabia que, né, podia ter sido uma suspeita. E disse que foi bem violento, disse que o cachorro ele tava bem machucado, assim. Que esse caso, gente, tipo, ele ficou tão conhecido na época que, tipo, ele se espalhou pro mundo inteiro. Vale lembrar que a gente tava no século XIX. Aí, eu não sei se o Pedro sabe quem que vai falar sobre esse caso. Sei, é o famoso Charles Darwin. Olha, pra ele falar do negócio, né, então... Pô, mexeu com a cabeça dele, né? Então, tipo assim, gente, o Darwin tomou conhecimento dos crimes e ele chegou a escrever sobre isso em Londres. Ele disse o seguinte: informa-se que no extremo meridional do Brasil, em uma cidade chamada Porto Alegre, um grupo de perversos mataram várias pessoas usando sua carne para fazer linguiça, que não só comeram, como induziram outros habitantes de lá a comê-la também. O temor de que a humanidade perca sua posição nobre e volte à bestialidade é infundado. Regressões ocasionais sempre ocorrerão e há chacais adormecidos em cada homem. Ele parou de escrever a origem das espécies para fazer esse comentário sobre Porto Alegre. Então, tipo, basicamente, pelo que eu entendi, o que ele quis dizer no final é que, tipo, existe coisas ruins, vamos dizer assim, dentro de cada pessoa, né? Meio que tá incrustado em nós, pode ser liberado. Olha, eu não discordo disso que ele falou, mas fala isso do Darwin. O que mais você tem pra trazer pra gente, Thiago? Porque o Thiago, gente, ele foi o grande pesquisador desse caso, né? Então, o que mais tem pra falar? O que acontece dentro de Porto Alegre é meio que um mito, né? Quase como um mito. Será que é verdade? Será que não é? O Pedro até trouxe uma questão da avó dele. Você pode contar um pouquinho sobre isso? Sim. Eu fui perguntar pra minha avó sobre a questão se ela conhecia, né? Tipo, se já foi comentado pra ela mesmo que ela não morasse em Porto Alegre nem nada. Mas ela me contou que a mãe dela, minha bisavó no caso, conhecia esse caso, porque foi muito comentado, não na época, né, porque a minha bisavó não estava viva naquela época, mas com o tempo ainda era muito famoso, tipo, na parte mais rural aqui do estado, sabe? O pessoal que vinha de Porto Alegre pra cá, por exemplo, falava bastante desse caso e tudo mais, conforme a Rua do Arvoredo, por exemplo, ia mudando e tal, meio que ficou na boca do povo por muito tempo. E aí eu perguntei pra minha avó, ela falou que a mãe dela contou essa história pra ela, e daí ela acabou me contando, falando que sim, até que o povo das antigas, tipo umas 2 gerações atrás, até que conheciam bastante. Então acho que é meio que tipo uma lenda urbana, né? Praticamente, uma lenda urbana que nesse caso aconteceu. Então, é que justamente isso, porque até muito tempo atrás, até a Rua do Arvoredo mudou de nome, eles mudaram. E basicamente a única coisa que tem como saber que isso tem alguma verossimilhança, que isso existiu, foi porque tem um arquivo guardado no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro que registra esse caso, digamos assim, que tem o processo. O processo ele está um pouco incompleto, todos os manuscritos são de difícil compreensão e tornam a investigação uma tarefa muito difícil. Porém, teve um livro que ficou muito famoso desse caso, chamado O Maior Crime da Terra,
que ele foi feito em 96, que ele retrata um pouco sobre esse caso e as pessoas, digamos, que cometeram ele, né? Eu lembro que até eu e o Pedro, a gente viu o preço desse livro, né? Era tipo o quê? Era R$180? Era absurdamente caro. Mas é que geralmente não sei se enquadra, né? Ele ainda é publicado? Eu acho que existe algumas versões mais atuais, porque eu pesquisei esses dias de novo e eu achei uma, tipo, mais atualizada, sabe? Porque às vezes esses livros de historiador, livros, sei lá, de psicologia, eles dão facada mesmo. Parece que, tipo assim, será que um universitário teria que ler esse livro? Vamos cobrar caro. Parece que é meio que esse o pensamento de algumas editoras, né? Então, assim, por muito tempo, esse caso foi visto como uma lenda urbana. Porém, a gente tem uma prova, que no caso estaria no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, de que ele existiu. Mas a gente saber muito bem dos detalhes e de tudo o que aconteceu é muito difícil. Mas vamos dizer assim, a gente sabe que aconteceu, mas ao mesmo tempo a gente não tem os mínimos detalhes. Ficou muito tempo, digamos, dizendo que era uma lenda urbana. Esse livro, digamos, deu um verniz de, tem alguma coisa no Arquivo Nacional. Eu nem sei, eu nem cheguei a pesquisar se isso não foi queimado no grande queima que teve no Arquivo Nacional, porque perderam um monte de coisas, mas eu não sei. Então, eu nem cheguei a pesquisar isso, mas nem foi feito um inventário direito de quais peças e tal. Eu lembro que estavam fazendo e etc, mas o governo estava disponibilizando muito pouco recurso para esse tipo de coisa. Então, não sei se sobreviveu, mas tá registrado, né? Então, vamos pro momento 5 centavos, que agora é a hora que a gente dá nossas impressões sobre o caso, os nossos sentimentos e etc. Então, vamos começar com o Pedro, eu acho. Agora é um momento, assim, pra você falar o que você achou, o que você pensou sobre esse caso, qualquer outra coisa, se te lembrou alguma outra coisa, enfim, abra o seu coração. Uma coisa que, tipo, me ficou muito na cabeça, sabe? É a questão da motivação, sabe? Que infelizmente não vai dar pra saber ao certo o que foi. Porque naquela época mesmo não se dava importância, né? Vamos estudar um assassino, por exemplo, né? Então, falar que, por exemplo, a motivação dele foi pra roubar pessoas parece muito vago, né? Mas é a informação que se tem, então não dá pra fazer muita coisa. E não sei se vocês conhecem, mas esse caso me lembrou muito. Sério, é praticamente uma coisa muito semelhante, que é de um açougueiro também, aquele Karl Grossmann, aquele alemão. Ele teve uma vida conturbada desde pequeno, sabe? E, na verdade, existem até alguns estudos na questão do psicológico dele. Falavam, né, que ele desenvolveu alguns distúrbios, sabe? Porque ao longo da vida dele ele cometeu vários crimes até chegar na questão de assassinato, sabe? Ele já foi preso por imoralidade, até por zoofilia mesmo, lá na Alemanha. E na época que ele começou a assassinar as pessoas, né? Ele meio que ia na rua, assim, de noite e falava com mulheres que geralmente chegavam em Berlim, que é onde ele morava, e daí ele levava pra uma casa que ele tinha, pra um prédio, assim, e lá daí ele matava elas, né, esquartejava o corpo e tudo mais. E ainda assim, tem uma lenda por cima disso, que não foi confirmada, mas ela existe, de que ele transformou os corpos dessas pessoas em carne, pra vender em uma estação de trem lá, bem famosa em Berlim durante a Primeira Guerra Mundial, eu acho, Primeira Guerra Mundial. Mas é só lenda, né, e eu achei bem parecido com esse caso. Realmente, é bem parecido mesmo, mas é que tem muitos casos, gente, de... Açougueiro tem o Fritz Hermann também, né, se eu não me engano. Tem o caso do Fritz Hermann também, que também era alemão, gente, e o Klausner também era alemão, gente, o que é isso? O que tá acontecendo? Mas... não vamos dizer assim, não acontece sempre, mas também não é raro, né? Mas, cara, eu fico perturbada com esse caso, porque é muito bizarro. E eu confesso que me dá uma leve ansiedade essa questão das provas históricas, sabe? Sobre será que rolou, será que não rolou? Eu acredito que tem rolado, sim, mas por conta da escassez de provas, vamos dizer assim, a gente talvez não tenha noção de todos os detalhes, de tudo que aconteceu. Mas esse caso é sei lá, eu acho que o que pior é saber o que aconteceu no Brasil. Imagina eu que moro perto. E pra mim o que mais corrobora que realmente foi verdade é basicamente
que a rua foi trocada. E se tem o histórico de saber que se chamava Rua do Arvoredo e que foi trocada. Então, pra mim isso é uma prova, tipo assim, não é 100%, mas assim, por que você vai trocar o nome de rua? Eu acho, sendo bem sincero, que esse caso ganhou a repercussão que ganhou atualmente. Ele tá sendo mais estudado, por assim dizer, tipo, a partir do livro. Porque essa questão do Charles Darwin, eu achei que foi muito, tipo... Eu não sei explicar, mas tem alguns casos, tipo, parece que algumas informações são retiradas pra causar polêmica, sabe? Eu acho que essa questão do Charles Darwin comentou, sabe? Tipo, o cara que criou a teoria da evolução das espécies comentou sobre isso. Tipo, que loucura, esse negócio deve ser muito insano. Eu acho que foi um pouco de marketing, assim. Ele era o influencer da época. Bom, galera, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. O podcast foi um pouco diferente, né? A gente teve a companhia do Pedro. Eu gostaria de agradecer muito ele. Ele virou meu web amigo. A gente conversa quase todo dia. E eu gosto muito do podcast dele. É uma pegada diferente. E é assim que é a magia da podosfera, que todas as pessoas podem fazer com a sua voz, com o seu jeito, com o seu formato. E vai dar certo, sabe? Tipo, eu não tenho muito essa competição na podosfera. Eu acho que a gente tem que ter outras visões, outras pesquisas, outras formas de conversar. Então, eu acho que é isso. Então, muito obrigada, Pedro, por ter participado. Espero que você não tenha odiado, que você tenha gostado. E eu que agradeço. Foi incrível. Sério, eu tava aqui vidrado olhando pro computador, vendo o Thiago contando a história, tu contando a história, querendo saber o que acontecia. Porque eu conhecia bem por cima, né? Eu também só sabia, tipo, o plot. Fizeram linguiça, tá, beleza. Mas qual foi o contexto? Aí, cada reviravolta era um choque diferente. Então, assim, gente, muito obrigada quem ouviu o episódio até agora. Espero que vocês tenham gostado e vemos vocês na próxima semana. Rompemos nossa programação. E no final era uma coisa mais carnal ainda, né? Eles não estavam esperando por isso, né? Ai, que horror! Ai, acabou a credibilidade. Editor, corta! Eu acho que ele sabe que tem que cortar. Pelo amor de Deus. Não corta. Muito automático, desculpa. Nossa. Meu Deus. Ai, não corta isso, Perdão. editor. Pelo amor, ficou bom. Tá, corta. Tá, não corta.